Olá, eu sou o Rafa da Predileta e hoje eu vou mostrar para você como é fácil produzir na nossa Modelari 100. Primeiro vamos ligar a nossa Modelari na tomada e ela foi produzida para trabalhar na voltagem 220, pois nessa voltagem tem o melhor desenvolvimento e economia de energia. Após ligar a máquina da tomada, vamos ligar a chave geral que fica localizada atrás da máquina. Quando ligar a máquina, vai perceber que todos os sensores foram ativados. Os sensores estão localizados na cuba da massa e recheio e o outro no acrílico de proteção. Agora vamos falar da cuba de massa e recheio. Cuba da massa e do recheio, ela tem a capacidade de 2 kg cada lado. Quando iniciar a sua produção, esses dois compartimentos, tanto da massa quanto do recheio, precisam ser alimentados constantemente. Neste manuseio da nossa Modelari 100, eu vou te ensinar a fazer um salgado de 20 gramas. Nós vamos utilizar o bico de recheio número 2, que é o bico roscado, e o bico de massa número 4. Vamos lá? Vamos montar aqui no nosso cabeçote. Coloca o bico de recheio aqui no cabeçote. Agora vamos colocar aqui o nosso bico de massa na rosca. E vamos colocar aqui no cabeçote, indo até o finalzinho. Nós vamos montar o nosso cabeçote na máquina. E se você tiver dúvida de como montar o nosso cabeçote, no nosso canal nós temos um vídeo mostrando passo a passo da montagem e a desmontagem da Modelari. Agora nós vamos adicionar o recheio na nossa Modelari 100. E o recheio que eu estou aqui é o recheio de frango. Não vai alterar nada na sua receita. Você só vai adicionar um pouquinho de catupiry ou então um pouquinho do falso bechamel para dar uma leve cremosidade. Agora nós vamos adicionar a nossa massa na Modelari 100. Todos perguntam, Rafa, ponto de massa, qual que é o ponto da massa? O ponto da massa é fazer com que a massa não grude na mão. Vamos adicionar na nossa Modelari. Agora, nós vamos testar o nosso recheio. Abasteci com recheio e a gente vai testar o recheio. Nesse teste do recheio, o recheio ele tem que descer constante. Ele não pode quebrar, porque tem que descer tudo certinho para que depois, na hora que envolver a massa, vai dar tudo certo. Perceba que o recheio, ele desce constante. Olha que lindo que ficou. Depois que você testou o seu recheio, aí você vai testar a sua massa. Aí você para o seu recheio para a gente poder testar a massa. Agora, a gente vai testar a nossa massa. Então você liga aqui a massa e a gente testa a massa. Vai descer com um pouquinho de recheio, mas é só para testar a massa. Não tem desperdício, tá? Tá descendo, tá tudo ok. É só desligar. Agora, antes da gente começar a nossa produção, eu vou explicar para você sobre o painel. O botão da massa serve para dar velocidade na massa, que permite que você coloque mais massa ou menos massa. A função do botão recheio serve para você determinar a quantidade de recheio que você quer dentro dos seus salgados. A função do botão molde determina a precisão do corte dos seus salgados. Botão do tempo de parada serve para você alimentar a gramatura dos seus salgados. Quanto maior o tempo de parada, maior os salgados. Quanto menor o tempo de parada, menor os salgados. Agora eu vou mostrar para você a nossa Modelari 100 produzindo a todo vapor. E olha que legal, a gente vai abrir aqui para você ver nossa produção feita na Modelari. Com bastante recheio, tá vendo? Viu como é fácil produzir? Todas no mesmo tamanho. A nossa Modelari, ela padroniza o seu salgado.
E aí, viu como é fácil produzir na nossa Modelare 100? Fizemos coxinhas aqui para a festa. E lembrando que se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre gramatura de salgado, parâmetros e muito mais, nós temos uma equipe para te dar um suporte para que você consiga tirar todas as suas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Ah, e detalhe, não esqueça de ativar as notificações para receber mais vídeos. Até a próxima!